No próximo capítulo da novela Vale Tudo, Walter aproveita um momento de descuido dos seguranças para entrar na cozinha da Paladar durante a madrugada. Com mãos rápidas e olhar nervoso, ele fura os potes de maionese com uma seringa carregada com a substância enviada por Odete. O plano é simples, mas mortal: comprometer a reputação de Raquel e colocar em risco a saúde dos clientes. Satisfeito com o serviço, ele deixa o local, certo de que ninguém suspeitará de sua participação. No dia seguinte, Aldeide encontra Raquel no escritório e, visivelmente constrangida, decide tocar no assunto de seu envolvimento com André. Raquel escuta com atenção, mas a conversa é interrompida por um súbito apagão que atinge toda a cidade, mergulhando o restaurante na penumbra. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto funcionários e clientes tentam se orientar no escuro, Lucimar, que havia chegado cedo para trabalhar, decide aproveitar um pote de maionese encontrado na geladeira. Sem saber que está contaminado, ela come algumas colheradas e continua a limpeza. Minutos depois, começa a suar, sentir tontura e dores fortes no estômago, desabando no chão. Raquel é chamada às pressas e, em meio ao caos, recebe uma ligação urgente de Celina. A madame revela, sem rodeios: foi a Odete! Ela mandou contaminar a maionese para destruir a Paladar. A empresária, tomada pela urgência, organiza um mutirão com os funcionários para recolher todos os potes já distribuídos. Telefones tocam sem parar, carros são mobilizados e equipes partem para avisar restaurantes e mercados parceiros. Mais tarde, com a energia já restabelecida, Gilda cruza com Walter nos fundos da Paladar. A lembrança de tê-lo visto em atitude suspeita na noite anterior a faz confrontá-lo. O que você fazia aqui no escuro, Walter? Não me diga que estava cuidando do estoque. Ele tenta disfarçar com um sorriso, mas o nervosismo o entrega. Gilda, desconfiada, promete ficar de olho. O cerco começa a se fechar. Raquel descobre que Walter tem ligação com Odete. Ela surta e diz: isso não vai ficar assim. O clima na Paladar será de pura tensão. Depois de dias em que a contaminação da maionese gerou prejuízos e um escândalo na mídia, a verdade começará a se aproximar perigosamente de vir à tona. O nome de Walter surgirá entre cochichos, olhares desconfiados e comentários abafados pelos corredores. Ninguém falará abertamente, mas todos sentirão que o garçom esconde algo, e não é pouca coisa. O escândalo se intensificará quando Raquel reunir a equipe para discutir as consequências do episódio. A reunião, que deveria ser voltada apenas para ajustar os procedimentos de segurança e higienização, se transformará em uma atmosfera carregada de tensão. Walter ficará visivelmente incomodado, mexendo as mãos sem parar e evitando olhar nos olhos da empresária. A suspeita contra ele começará a ganhar força por causa de um detalhe. Na noite em que o crime foi cometido, Walter terá esquecido sua mochila dentro do restaurante. A princípio, ninguém dará importância, mas as câmeras de segurança registrarão o momento em que, horas depois, já de madrugada, ele retornará ao local para buscá-la. Raquel, ao assistir às imagens, ficará intrigada. Estranho, muito estranho, murmurará enquanto rebobina o vídeo diversas vezes. O que um funcionário meu estava fazendo aqui nesse horário? Quando for chamado para explicar, Walter tentará improvisar uma desculpa. Eu tinha esquecido uns documentos e precisava no dia seguinte. Gaguejará, evitando encarar Raquel. Documentos? Que documentos, Walter? Você é garçom, não advogado. Retrucará a empresária, cruzando os braços. O nervosismo dele será tão evidente que Poliana, que estará ao lado, trocará um olhar rápido com Gilda, como quem confirma: tem coisa aí. Encurralado pela desconfiança, Walter sairá apressado, alegando que precisa resolver um assunto pessoal. Mas o que ele realmente fará será pegar um táxi direto para o Copacabana Palace.
local marcado para encontrar alguém que até então ninguém imaginaria que fizesse parte dessa história: Odete Roitman. O que Walter não saberá é que assim que colocou o pé para fora da Paladar, Gilda e Pascoal decidiram segui-lo. "Vamos ver para onde esse malandro vai", dirá Pascoal, ajeitando o chapéu e chamando um táxi. "Se ele não tiver nada a esconder, vai ser um passeio à toa", completará Gilda com aquele olhar sagaz. A corrida será silenciosa no início, mas o choque virá quando o carro parar diante do hotel luxuoso. Walter descerá apressado, ajeitando o paletó, e entrará no saguão sem olhar para trás. Gilda arregalará os olhos. "Esse homem não é peixe pequeno, Pascoal. Olha onde ele vem se meter." Minutos depois, para espanto de ambos, Walter sairá do hotel de braços dados com ninguém menos que Odete Roitman. Eles conversarão como velhos conhecidos, trocando sorrisos, até que um táxi será chamado. Antes de entrar no carro, Odete tocará o rosto de Walter com um gesto íntimo, deixando claro que a relação vai além de negócios. "O Walter é cacho da Odete Roitman", exclamará Pascoal quase engasgando. "E a gente aqui pensando que era só um garçom metido", retrucará Gilda, já imaginando a reação de Raquel. Não perderão tempo. Voltarão direto para a Paladar, atravessando a cozinha com passos rápidos. Raquel estará no escritório, revendo papéis e tentando calcular o tamanho do prejuízo causado pela crise da maionese. "Você não vai acreditar no que a gente acabou de ver", disparará Gilda, mal conseguindo conter a excitação. "Então fala logo, que eu já tô com os nervos no limite", exigirá Raquel, largando a caneta sobre a mesa. Gilda e Pascoal, falando quase ao mesmo tempo, contarão cada detalhe: o hotel, o encontro, o clima entre Walter e Odete. Ao ouvir o nome da rival, Raquel ficará branca de raiva. "Poliana de Deus! Eu não tô acreditando no que eu estou ouvindo! Foi essa bruxa, essa desgraçada, essa vigarista que plantou esse homem aqui dentro!" gritará, batendo as mãos sobre a mesa. Poliana, que estará próxima, confirmará com a cabeça e lembrará do perigo que todos correram. "E se alguém tivesse morrido por causa daquela maionese contaminada, Raquel?" "E você acha que uma diaba dessa tá preocupada com alguém que não seja ela?" replicará Raquel, bufando. "Mas isso não vai ficar assim não, Poliana." "Ah, mas não vai ficar mesmo." A empresária pegará sua bolsa num gesto rápido, empurrará a cadeira para trás e atravessará o corredor a passos largos, ignorando os olhares curiosos dos funcionários. O som de seus saltos ecoará pelo chão da Paladar como um aviso. Raquel está pronta para declarar guerra. Raquel, com o sangue fervendo, atravessará o salão da Paladar sem se importar com quem está por perto. Funcionários, clientes e até entregadores sentirão a tensão no ar. Alguns vão cochichar. Outros apenas trocarão olhares, mas todos perceberão que algo muito sério acaba de acontecer. "Ela tá indo para matar alguém", sussurrará um garçom para a colega, que apenas assentirá sem tirar os olhos da cena. Poliana tentará correr atrás. Raquel, espera! Não vai assim no calor da raiva." "Calor da raiva, Poliana? Eu tô pegando fogo! Eu vou esfregar na cara daquela víbora que aqui não é o quintal dela!" responderá, sem nem desacelerar o passo. Enquanto isso, Gilda e Pascoal permanecerão na cozinha, ainda comentando o que viram. "Eu sempre disse que esse Walter tinha alguma coisa de errado. Não era só aquele sorrisinho metido, era coisa grande", dirá Gilda balançando a cabeça. "E coisa grande é pouco. O cara tá de caso com a Odete Roitman", completará Pascoal, quase se divertindo com a bomba que soltaram. Do lado de fora, Raquel entrará em seu carro com um movimento brusco, girando a chave e acelerando. A cada quarteirão percorrido, sua mente repetirá as imagens que Gilda descreveu. Walter, sorridente, de braços dados com Odete, como se fossem um casal de novela. A lembrança do rosto debochado da rival fará suas mãos apertarem ainda mais o volante. "Se ela acha que vai jogar comigo e sair rindo, tá muito enganada", dirá para si mesma, com os olhos fixos na rua.
No mesmo momento, no Copacabana Palace, Odete estará sentada em um lounge privativo, saboreando uma taça de champanhe. Walter, ainda um pouco ofegante pela tensão dos últimos dias, tentará explicar a situação. Você não entende, Odete? Elas estão desconfiando de mim. Viram as câmeras, sabem que eu entrei lá de madrugada. E daí? Interromperá Odete com o ar superior que lhe é característico. Você é pago para fazer o que eu mando. Que diferença faz se descobriram que esteve lá? Walter passará a mão pelo rosto, inquieto. Se Raquel ligar os pontos e souber que eu trabalho para você, acabou. Ela vai usar isso contra nós. Odete soltará uma risada seca. Nós? Não se engane, Walter. Se alguém tiver que cair, será você. Eu sempre saio limpa. Ele a olhará, surpreso e ao mesmo tempo preocupado. Quer dizer que, se apertar, você vai me deixar na fogueira? Não se trata de se apertar. Se isso acontecer, você deve se certificar de que eu permaneça intocada. É para isso que você serve. No exato momento em que Odete termina a frase, o celular de Walter vibra. Ele pega o aparelho, mas congela ao ver a tela. Raquel. Atende, ordenará Odete com um sorriso malicioso. Melhor não, eu disse. Atende. Quero ouvir a cara dela quando perceber que não está no comando. Walter respira fundo e desliza o dedo sobre a tela. Raquel. Do outro lado da linha, a voz da empresária virá afiada como faca. Nem se dê ao trabalho de inventar história, Walter. Eu já sei de tudo. Você e Odete Reutemann juntos. É isso que você é. Um rato infiltrado. Walter engole seco. Não é bem assim. Cala a boca! Interrompe Raquel. Eu não quero ouvir a sua voz. Só liguei para dizer que o seu joguinho acabou. E avisa para sua patroa que eu tô indo aí agora olhar na cara dela. Antes que Walter possa responder, ela desliga. Odete, que ouviu cada palavra, apenas ergue uma sobrancelha. Interessante. Parece que vamos receber visita. Ela se levanta com a calma de quem sabe que o adversário está prestes a agir, mas não se preocupa, porque confia em sua própria frieza. Caminha até o espelho, retoca o batom vermelho e ajeita o colar de pérolas no pescoço. Walter, querido, vá para o quarto. Eu cuidarei disso. Mas Walter não parece tão seguro. E se ela vier com provas? Provas? Odete sorri, irônica. Em casos como este, quem grita mais alto é quem tem razão. E, meu bem, eu sempre grito mais alto. Consuelo flagra Aldeide aos beijos com André e surta, ela não apenas verá com os próprios olhos. Vai protagonizar um dos maiores barracos da novela. O choque acontecerá no instante em que flagrar André no maior amasso com ninguém menos que Aldeide, sua amiga e vizinha de anos. Até então, Consuelo nutria por Aldeide uma confiança quase irrestrita, fruto de anos de convivência, confidências e apoio mútuo. As duas compartilhavam cafés no fim da tarde, conversas no portão, trocas de favores e até segredos pessoais. Por isso, o golpe será ainda mais doloroso. A confusão terá início no momento em que Consuelo, voltando mais cedo para casa, atravessar o corredor do prédio sem fazer muito barulho. Ela carregará algumas sacolas de compras, equilibrando-as com dificuldade. Ao dobrar o corredor que leva até seu apartamento, será surpreendida pela cena. André, seu filho, encostado à parede, com as mãos segurando o rosto de Aldeide, enquanto os dois trocam um beijo longo e intenso, completamente alheios ao que acontece ao redor. Por alguns segundos, Consuelo ficará paralisada, sem acreditar no que está vendo. Seus olhos se arregalarão, a respiração ficará pesada e o coração disparará. O impacto será tão grande que ela deixará uma das sacolas cair no chão, espalhando frutas e verduras pelo corredor. O barulho quebrará a bolha em que André e Aldeide pareciam estar. André! Gritará Consuelo, com a voz carregada de horror e indignação. O tom não será apenas de surpresa, mas de quem se sente profundamente traída.
André recuará imediatamente, passando a mão pelos cabelos, visivelmente constrangido. Seus olhos, inquietos, buscarão uma forma de explicar o inexplicável. Já Aldeide, mais contida, não perderá totalmente a postura. Consuelo, eu... Começará Aldeide, tentando encontrar um tom calmo, como quem quer reduzir o peso da situação. Eu não queria que você descobrisse assim. Mas a tentativa será em vão. A expressão de Consuelo se transformará em fúria pura. Você, Aldeide? Minha amiga? Minha vizinha? A pessoa que eu recebia na minha casa? Dirá com a voz tremendo. É isso que você tinha para me retribuir? André tentará intervir. Mãe, calma, por favor. Não é como você está pensando. Não é como eu estou pensando, interromperá Consuelo, virando-se para o filho com os olhos marejados. Você está aos beijos com a minha amiga na porta de casa, André. Quer que eu pense o quê? A tensão se espalhará pelo corredor e alguns vizinhos mais curiosos começarão a abrir discretamente as portas para espiar o barraco. Aldeide, percebendo a cena se agravar, tentará explicar que não houve traição prévia, que tudo começou de forma inesperada e genuína. Eu não queria magoar você, Consuelo. Foi algo que aconteceu e que eu não consegui evitar, dirá, olhando firme para a amiga. Mas para Consuelo, aquelas palavras soarão como deboche. Não conseguiu evitar? Repetirá com ironia. Você sabia muito bem quem ele é. Sabia que era meu filho. E mesmo assim, o clima ficará insustentável. André, tentando manter a calma, dará um passo à frente. Mãe, eu gosto dela. É sério. Isso não é brincadeira para mim. A frase, longe de apaziguar, acenderá ainda mais a chama da indignação de Consuelo. Você pode gostar de quem quiser, André, mas precisava ser logo dela? Logo a minha amiga? A partir desse momento, o clima mudará. André deixará de ser apenas o filho que tenta se justificar e começará a se posicionar como adulto. Ele erguerá o queixo e responderá com firmeza. Eu não vou abrir mão do que sinto só porque você não aprova. Eu sou homem, mãe. Tenho direito de fazer minhas escolhas. A resposta pegará Consuelo de surpresa. Acostumada a ver o filho ceder diante de sua autoridade, ela se verá diante de um André decidido, disposto a enfrentar a tempestade por Aldeide. Nos dias seguintes, a tensão continuará. Consuelo, ainda chocada, tentará manter distância de Aldeide. No entanto, a proximidade inevitável por serem vizinhas dificultará tudo. Ao mesmo tempo, André passará a defender o relacionamento com mais firmeza, evitando esconder-se ou agir como se tivesse feito algo errado. Em uma segunda conversa, mais íntima e longe de olhares curiosos, Consuelo tentará ao menos entender. Eu não consigo aceitar, André. Não entra na minha cabeça, dirá com um tom menos agressivo, mas ainda carregado de dor. Você sabe o que essa amizade significava para mim. Eu sei, mãe, mas também sei o que eu sinto. E não vou fingir que não sinto só para não te desagradar, responderá ele, sem abaixar o tom. Consuelo, com os olhos marejados, respirará fundo. Estará tentando digerir não só o relacionamento, mas também a mudança de postura do filho. Pela primeira vez, verá André se colocar diante dela não como o menino que ela protegia, mas como um homem capaz de tomar decisões, ainda que isso lhe custe o vínculo com a mãe. Enquanto isso, Aldeide, firme, não tentará se afastar. Continuará vivendo sua rotina normalmente, cruzando com Consuelo no corredor ou no elevador, mantendo um olhar seguro, mesmo sob o peso da rejeição da amiga. O episódio abrirá um novo capítulo na relação entre mãe e filho, colocando em jogo não apenas a vida amorosa de André, mas a própria amizade que sustentou Consuelo e Aldeide por tantos anos. A situação entre Consuelo, André e Aldeide só piorará nos dias seguintes. O corredor do prédio, antes cenário de conversas triviais e encontros casuais,
passará a ser um campo minado. Os vizinhos, curiosos e ávidos por fofoca, não perderão a oportunidade de comentar o flagrante. As portas se abrirão discretamente quando Consuelo passar, e cochichos ecoarão pelos andares. A tensão atingirá seu ápice quando, numa manhã, Consuelo encontrar Aldeide na portaria. As duas trocarão olhares frios, e um silêncio incômodo tomará conta do ambiente. O porteiro, visivelmente constrangido, tentará disfarçar a atmosfera pesada, mas qualquer um poderia sentir o gelo que se formou ali. Não precisa se preocupar, Consuelo, dirá Aldeide, rompendo o silêncio com um tom firme. Eu não vou pedir desculpas por amar o seu filho. A frase será como uma faca girando na ferida. Consuelo apertará a bolsa contra o corpo, respirará fundo e responderá com voz baixa, mas cortante. Então você vai ter que aprender a viver com o fato de que perdeu uma amiga. A partir dali, a ruptura estará oficialmente consumada. André, ao saber do encontro, tentará mediar, mas perceberá que, quanto mais fala, mais a mãe se fecha. Ele, no entanto, se recusará a terminar com Aldeide e começará a passar mais tempo fora de casa, evitando confrontos diretos. Em contrapartida, Consuelo mergulhará em um misto de mágoa e orgulho ferido. A lembrança do beijo na porta de casa e do olhar seguro de Aldeide ficará martelando em sua mente. Cada vez que pensar no assunto, sentirá o mesmo aperto no peito que sentiu naquele corredor. Se quiser, posso agora criar a prévia dos próximos capítulos, mostrando como essa briga começa a afetar outros personagens e até gerar alianças inesperadas. Isso deixaria o gancho ainda mais forte. Quer que eu faça? A ruína da Paladar quase acontece por um triz, mas uma atitude corajosa de Celina salvará a empresa e, principalmente, muitas vidas. A madame descobrirá que sua própria irmã, Odete, foi a mente por trás de um plano criminoso e repulsivo: sabotar os potes de maionese distribuídos pela empresa de Raquel com uma bactéria altamente perigosa. A revelação cai como uma bomba no meio da trama e marca o início de um embate feroz entre as irmãs. "Ela envenenou a maionese!" gritará Celina em desespero. Tudo começa com a cena sinistra protagonizada por Walter, cúmplice silencioso de Odete. Durante a madrugada, o rapaz invade o estoque da Paladar com luvas e capuz, armado com seringas recheadas de uma substância contaminada. A orientação? Introduzir o conteúdo em dezenas de potes de maionese que seriam entregues a restaurantes parceiros da rede naquela mesma manhã. Walter age com frieza, mas acaba cometendo um erro crucial. Ao tentar fugir às pressas após quase ser flagrado por Poliana e Marieta, que foram até a Paladar resolver pendências de última hora, ele deixa para trás uma mochila. E nela, provas do crime. A tensão aumenta ainda mais quando Walter retorna no meio da madrugada para recuperar o objeto, sem saber que o alarme foi silenciosamente acionado. Na manhã seguinte, Lucimar passa mal subitamente após experimentar a maionese em um teste de rotina. Com fortes dores abdominais, suor frio e tontura, ela é levada com urgência ao hospital. O diagnóstico médico é direto: intoxicação alimentar aguda causada por bactéria. A suspeita de sabotagem começa a rondar a empresa. Enquanto isso, em sua cobertura luxuosa, Odete Reutemann brinda com champanhe sozinha. Sorridente, a vilã não esconde sua satisfação. Vai distribuir maionese com salmonela, sim. E ainda vão aplaudir, diz com sarcasmo ao telefone, em uma conversa ambígua que Celina escuta ao passar pelo corredor. Curiosa e desconfiada, Celina insiste em entender melhor o que está acontecendo e, sem rodeios, pergunta à irmã se tem algo a ver com o surto alimentar que começa a ser investigado. Odete, irritada com a intromissão, desdenha. "Você acha mesmo que eu ia sujar minhas mãos com algo tão vulgar quanto maionese? Mas se fosse para destruir a Raquel, minha cara, eu faria isso e muito mais", dispara com frieza. O sorriso maquiavélico no rosto da empresária
é o estopim para Celina tomar uma decisão inesperada. Sem sequer trocar de roupa, Celina sai às pressas e ordena a Jarbas, seu motorista de confiança, que pegue o caminho mais rápido até a Paladar. O celular de Celina, assim como o de todos os personagens, torna-se inútil. "Dirige, Jarbas! Rápido! Não dá tempo de explicar!" ordena ela, aflita. Na empresa, Raquel, Gilda e Poliana se unem para entender o que está acontecendo. O hospital alerta que Lucimar não é a única a dar entrada com sintomas semelhantes, o que levanta a hipótese de contaminação em série. Os potes de maionese começam a ser recolhidos das unidades ainda ativas da Paladar, mas o risco de que alguns já tenham sido entregues a outros restaurantes é real. É quando Celina chega, em estado de choque. "Foi a Odete! Ela me disse! A sabotagem foi planejada! Eu ouvi com esses ouvidos que a terra há de comer!" grita, com os olhos marejados. O impacto da denúncia é imediato. Raquel não pensa duas vezes. Convoca todos os entregadores e funcionários disponíveis e inicia uma operação de guerra. Rastrear e retirar todos os potes suspeitos de circulação antes que causem uma tragédia. Os minutos seguintes são de pura adrenalina. Jarbas segue com Celina para a Zona Oeste, em direção a um dos restaurantes mais populares atendidos pela Paladar, localizado em Jacarepaguá. O trânsito parado, o calor escaldante e o caos da cidade tornam a travessia ainda mais angustiante. Dentro do carro, Celina reza em silêncio e torce para que não seja tarde demais. Ao chegarem no restaurante, a madame desce do carro correndo e invade o salão gritando: "Ninguém toca nessa maionese!" Os clientes se assustam e o garçom já estava prestes a servir um prato com a iguaria para uma senhora idosa. Celina arranca o pote das mãos dele com força e o joga no chão. "Está contaminado", avisa. De volta a Paladar, todos aguardam aflitos pela confirmação de que a missão foi bem sucedida. Quando Celina entra no saguão da empresa ofegante, todos a recebem como uma heroína. "Foi por um segundo! Um segundo!" repete ela com a voz embargada. "E agradeçam ao Jarbas, que conhece esse Rio de Janeiro como a palma da mão." Raquel, ainda em choque, decide reagir à altura. A cozinheira ordena a produção de um novo lote especial de maionese, mas dessa vez, com um destino inusitado. "Vamos preparar um banquete. E sabe quem vai provar cada colher? Dona Odete Reutemann", anuncia com ironia. A cena seguinte será de pura vingança simbólica. Raquel aparece na mansão dos Reutemann com uma bandeja nas mãos e um brilho debochado no olhar. Odete, arrogante, pergunta o que ela quer ali. "Trouxe um presente, maionese fresquinha, sem salmonela, viu?" ironiza a cozinheira. Odete tenta recusar, mas Raquel insiste. "Vai comer sim, do jeito que você gosta, com colher de prata." Cercada por Celina e Heleninha, Odete tenta manter a pose, mas acaba engasgada com a segunda colherada. O rosto dela se contorce em agonia, não pela intoxicação, pois a maionese está perfeita, mas pelo gosto da humilhação. Engasgada com sua própria crueldade, a vilã deixa a colher cair no prato. "Nunca mais quero ver isso na minha frente", dirá, sufocada. Celina a observa em silêncio, decepcionada. Enquanto isso, nos bastidores da empresa, Raquel prepara um novo pronunciamento. A crise será abafada, a verdade escondida do público, mas a Paladar ficará marcada para sempre. E Celina, agora em guerra aberta com a irmã, sabe que nada mais será como antes. E não para por aí. O pote esquecido por Walter pode ainda conter impressões digitais, e o hospital que atendeu Lucimar exigirá uma investigação sanitária. A Polícia Civil pode ser acionada. Após a humilhação pública na própria mansão, Odete Reutemann se isola em seu quarto. A poderosa, acostumada a dar as cartas no jogo, agora saboreia, contra a vontade, o gosto amargo de ser desmascarada pela própria irmã. Celina, firme, avisa que não se calará mais diante das barbaridades de Odete.
Você passou todos os limites. Isso não é mais questão de negócios, é crime. Você poderia ter matado alguém, dirá com os olhos marejados e o peito em fúria contida. Odete, mesmo abalada, ainda tenta manter a pose. Você vai me denunciar? Vai entregar o próprio sangue à polícia? Questiona, com veneno na voz. Mas Celina, com um misto de dor e coragem, responde: você já se entregou sozinha, e eu não vou ser cúmplice disso. Enquanto isso, na Paladar, Raquel toma medidas emergenciais. A produção da maionese é paralisada e um comunicado à imprensa é redigido para explicar o recolhimento dos produtos, sem citar nomes, mas insinuando que a sabotagem veio de fora. Na delegacia, o cerco se fecha. Walter entra em contradição, troca datas, hesita nas respostas e, em um momento decisivo, cede. Foi a Odete. Ela me pagou, me ameaçou, disse que era para dar um susto na Raquel, só isso. A confissão é gravada e a bomba finalmente explode. Odete Reutemann recebe voz de prisão no dia seguinte em sua cobertura. Ao abrir a porta para uma visita de Celina, dá de cara com os agentes da polícia. Odete Reutemann, a senhora está presa por tentativa de homicídio qualificado, crime contra a saúde pública e formação de quadrilha, anuncia o delegado. A empresária tenta reagir, mas é algemada diante das câmeras de uma equipe de jornalismo que já aguardava na portaria do prédio. Odete pede César em casamento, mas Maria de Fátima explode e deixa a ex-sogra em coma com uma paulada. Odete Reutemann sempre foi conhecida por controlar cada detalhe de sua vida com punhos de ferro. Mas nem mesmo a matriarca da TCA estaria preparada para a reviravolta que tomaria conta de sua própria história. A poderosa empresária surpreenderá a todos ao anunciar durante um jantar elegante que está noiva de César Ribeiro. O que ela jamais imaginaria, no entanto, é que essa decisão culminaria em um dos momentos mais violentos e escandalosos da novela. Em uma noite que deveria ser de comemoração, Odete abre as portas da mansão de Celina para um jantar exclusivo. Celina, Heleninha e Renato comparecem, ainda tensos com as revelações recentes envolvendo Maria de Fátima. A essa altura, Afonso já estará lidando com a dor dupla: a traição de sua esposa e o início do tratamento contra a leucemia. Mesmo debilitado, ele fará questão de se manter afastado da cerimônia, preferindo o silêncio de seu quarto ao espetáculo armado por sua mãe. Com todos à mesa, Odete ergue a taça, sorri com altivez e anuncia: tenho algo a dizer. César e eu vamos nos casar, e fui eu quem o pediu em casamento. O silêncio constrangedor que se segue é quebrado apenas pelo som de talheres sendo repousados, discretamente. Celina engole seco. Heleninha abaixa os olhos, claramente desconfortável. César, porém, exibe o sorriso sedutor de sempre, satisfeito por ter vencido mais uma etapa de seu jogo. O modelo segura a mão de Odete com falsa ternura e afirma: aceitei com todo o meu coração. Você é a mulher mais poderosa e fascinante que eu já conheci. Do outro lado da cidade, em um pequeno quarto de pensão decadente, Maria de Fátima observa o anúncio pelas redes sociais. O vídeo gravado por Heleninha, sem autorização, já circula entre jornalistas e influenciadores. O nome de Odete Reutemann é Trending Topic, e ao lado dela, sorrindo feito um príncipe encantado, está César, o pai do filho que cresce no ventre da ex-nora. Com os olhos vermelhos de raiva e as mãos trêmulas, Fátima joga o celular contra a parede. Ela não vai ficar com ele, ele é meu, grita em prantos. Abandonada, sem dinheiro e grávida, a vilã se vê em um beco sem saída. Mas ao invés de se render, ela traça um plano: destruir a imagem pública da rival. Fátima começa a gravar uma série de vídeos expondo o caso que teve com César. Ela revela detalhes íntimos, mostra fotos comprometedoras e narra com sarcasmo o envolvimento dos dois. Tudo em uma linguagem calculada para escandalizar e viralizar. A senhora Odete Reutemann
ícone da moral e dos bons costumes, está prestes a se casar com um homem que me dizia há poucas semanas que me amava de 4. E agora? Vai me chamar de mentirosa? Dispara Fátima em uma das gravações que atinge mais de 500 mil visualizações em poucas horas. Odete, furiosa, convoca seus advogados. Ela tenta retirar os vídeos do ar, mas já é tarde demais. A notícia corre como fogo em palha seca. Em uma entrevista coletiva improvisada, ela ignora as acusações e reforça: "Estou no controle. Nada que essa moça diga me atinge." Mas a verdade é outra. Odete está furiosa e planeja processar Fátima por calúnia e difamação. O problema é que Fátima não tem mais nada a perder. Ela invade a mansão Reutemann no dia seguinte, alegando que quer conversar com Odete. Os seguranças hesitam. Celina, contra sua vontade, permite a entrada da ex-nora. O clima é de pura tensão. Fátima encontra Odete sozinha na biblioteca. Sem dizer uma palavra, caminha em direção à estante, pega um pesado busto de bronze decorativo e, num impulso de ódio, acerta a cabeça da ex-sogra com violência. Odete cai no chão, desacordada. A imagem é brutal. O sangue escorre entre os fios loiros cuidadosamente penteados. Fátima, ofegante, olha em volta, em choque com o próprio ato. Ela foge antes que alguém chegue. A empresária é levada às pressas para o hospital. O diagnóstico é alarmante: traumatismo craniano grave. Odete entra em coma e o prognóstico é incerto. A imprensa, já atiçada pelos escândalos da semana, agora explode em manchetes. Odete Reutemann é internada em estado grave após agressão. Celina desaba. Heleninha entra em colapso. Renato se responsabiliza por lidar com os jornalistas. Enquanto isso, César se aproveita do caos para tentar se aproximar de Afonso, fingindo preocupação. Mas o herdeiro da TCA o repele com frieza. Você é o veneno que está destruindo a nossa família. Mesmo em coma, Odete continua sendo o centro das atenções. Médicos discutem alternativas. Há risco de sequelas. O nome da executiva estampa jornais, portais, capas de revistas. Fátima, por sua vez, vai até o hospital vestindo um disfarce. Ela se esconde em um banheiro e veste um jaleco falso. Armando-se com uma seringa roubada de um armário, ela tenta dar cabo da rival de uma vez por todas, mas é impedida por um médico, que a flagra antes que cometa o crime. Enquanto Odete luta pela vida, Mário Sérgio reaparece. Ferido por ter sido dispensado após servir como amante ocasional da executiva, ele oferece apoio a Fátima, mas com segundas intenções. Se ela morrer, eu fico com parte da herança. Se sobreviver, destruímos ela na mídia. Você topa? Propõe. Fátima hesita, mas vê ali sua última chance de vingança e sobrevivência. Juntos, eles planejam vazar informações confidenciais da TCA, manipular a opinião pública e provar que Odete estava envolvida em esquemas de corrupção internacional. Ao mesmo tempo, Heleninha encontra forças para agir. Movida pela culpa e pela necessidade de proteger a mãe, ela decide sair do alcoolismo de vez. Começa a frequentar o hospital diariamente, conversa com a mãe desacordada, segura sua mão. Em uma dessas visitas, ela diz: "Você errou muito, mas eu ainda preciso de você viva, mãe. A gente tem que resolver tudo isso, juntas." Afonso descobre que a única forma de salvar a empresa e o nome da família é assumir interinamente a TCA, mesmo doente. Dias se passam, e o clima no hospital é de absoluta tensão. Celina já teme pelo pior, e até mesmo Heleninha, antes afastada emocionalmente da mãe, agora passa horas ao lado do leito de Odete. A executiva permanece inconsciente, ligada a aparelhos. Mas, enquanto a imprensa especula sua possível morte cerebral, os médicos são surpreendidos por um pequeno sinal de recuperação. Um leve movimento dos dedos da mão direita. Renato, presente no momento, arregala os olhos. "Ela se mexeu?" pergunta, esperançoso. O neurologista confirma. "Se continuar assim,
É possível que ela acorde em poucos dias. A notícia corre como um raio pela mansão Reutemann. Celina se benze. Heleninha chora. Afonso, mesmo fragilizado pela leucemia, se anima com a possibilidade de reencontrar a mãe e até se redimir depois de tantos atritos. Mas para Fátima, o despertar de Odete é uma ameaça iminente. Em um momento de desespero, ela pressiona Mário Sérgio. Temos que fazer alguma coisa. Se ela abrir a boca, eu tô acabada. Mário, calculista, responde: talvez seja a hora de sumirmos por um tempo, ou então resolver isso de uma vez por todas. Enquanto o plano de fuga ou eliminação é discutido, a verdade começa a emergir de onde menos se espera. César, percebendo que sua imagem pública está por um fio, começa a se afastar de Fátima. Você está se tornando um problema e eu não nasci para cair junto com ninguém, diz ele, frio. Sozinha, desmoralizada e cada vez mais instável, Fátima tenta uma última cartada. Procura um jornalista sensacionalista e promete entregar a entrevista que vai derrubar o Brasil. Na calada da noite, em um silêncio cortante, o monitor cardíaco de Odete dispara um bip diferente. A empresária abre os olhos, fracos, turvos, mas vivos. Heleninha corre para chamar a equipe médica, enquanto Celina desaba no corredor. Ela voltou. Odete voltou. A fase autodestrutiva de Heleninha terá um ponto de virada impactante. Após meses entregando-se ao álcool, mergulhada em discussões familiares e crises existenciais, a filha de Odete passará por um dos momentos mais duros de sua trajetória. Será confrontada de forma implacável por sua terapeuta, Ana, que decidirá encerrar o tratamento por falta de comprometimento da paciente. Nos capítulos anteriores, Heleninha já vinha acumulando vexames. Em uma festa da elite carioca, ela chegou cambaleando, trocando palavras e derrubando uma taça de champanhe sobre uma das convidadas. No dia seguinte, mal conseguia se lembrar do que fizera. Esse padrão se repetia em casa, nas reuniões da empresa da família e até nas sessões de terapia. Mesmo quando Ana tentava conduzi-la por caminhos de autoconhecimento, Heleninha se esquivava, zombava das tarefas, questionava o processo. Ao chegar ao consultório mais uma vez atrasada, com os olhos avermelhados e o humor oscilando entre o sarcasmo e o desânimo, Heleninha será cobrada por não ter preenchido o caderno terapêutico, onde deveria registrar seus desejos compulsivos, reflexões diárias e gatilhos emocionais. A psiquiatra, séria, interromperá o fluxo da sessão. Você está gastando o seu dinheiro e eu estou gastando o meu tempo. É melhor você procurar outra pessoa para se consultar, dirá com frieza e firmeza. O impacto será imediato. Pela primeira vez, Heleninha sentirá que está prestes a perder alguém que verdadeiramente se importa com ela. Você vai desistir de mim por causa de um caderno? Perguntará, com os olhos marejados, tentando esconder o desespero por trás de um sorriso nervoso. Ana, serena, afirmará que o problema não é o caderno, mas o padrão de boicote e a falta de comprometimento com a própria vida. Essa dor, paradoxalmente, será o estopim de uma mudança profunda. Com o ego ferido e o coração abalado, Heleninha sairá da sessão em prantos. No caminho de volta para casa, passará em frente a uma academia, hesitará por alguns instantes e decidirá entrar. A personagem, até então avessa a qualquer tipo de esforço físico, fará sua primeira aula de spinning. Suada e exausta, sairá dali direto para uma papelaria, onde comprará um novo caderno. Na cena seguinte, ela chegará em casa e encontrará Celina e Eugênio na sala. Os dois já estariam comentando os últimos episódios de bebedeira da moça, preocupados com o estado emocional dela. Sem dizer uma palavra, Heleninha tirará uma garrafa de uísque da bolsa e a colocará sobre a mesa. Comprei hoje, voltando da doutora Ana. Ao invés de beber, eu fui malhar e anotar no caderninho, dirá, com lágrimas nos olhos. A revelação deixará Celina emocionada e Eugênio, discretamente, conterá um sorriso de alívio.
Na sequência, Heleninha tomará uma atitude ainda mais radical. Listará, um por um, todos os esconderijos que usava para guardar bebidas pela casa. Dentro do piano, atrás de uma fileira de livros na biblioteca, sob a cama de hóspedes, no compartimento secreto da cristaleira. O gesto, carregado de vulnerabilidade, será um pedido de ajuda velado. Se eu continuar assim, no final de tudo, do que é que eu vou poder me orgulhar? Refletirá em voz baixa. Celina se aproximará, pegará a lista e dirá, firme: vamos fazer diferente, que o resultado vai ser diferente dessa vez. A partir dali, inicia-se uma nova fase na vida de Heleninha. Mesmo com medo, ela começará a frequentar as reuniões do Alcoólicos Anônimos. A primeira será desconcertante. Sentada ao fundo da sala, sem conseguir encarar ninguém, ela escutará histórias de outras pessoas que, como ela, enfrentaram o fundo do poço. Quando chega a sua vez de falar, a voz quase não sairá. Meu nome é Helena Reutemann e eu sou alcoólatra. O silêncio da sala será acolhedor. Uma das participantes, uma mulher mais velha, se levantará, oferecerá um abraço e dirá: bem-vinda, Helena. No dia seguinte, já pela manhã, Heleninha será vista caminhando na praia de tênis e fones de ouvido, enquanto grava áudios para si mesma. Hoje não bebi, hoje eu corri, hoje eu comi saudável, hoje eu respirei, repetirá, como um mantra de renascimento. As mudanças serão também financeiras. Heleninha abrirá uma conta separada e chamará Eugênio para ajudá-la a organizar suas finanças. Cortará cartões de crédito, cancelará assinaturas, venderá roupas de grife que não usa mais. Celina, observando tudo de longe, comentará com Eugênio: é a primeira vez que vejo ela querendo realmente viver. Um dos pontos altos dessa virada será a retomada da carreira artística de Heleninha. Incentivada por uma nova amiga que fará nas reuniões do AA, uma galerista chamada Clarice, ela aceitará montar uma exposição com suas pinturas. Eu pinto desde criança, mas nunca levei a sério, confessará ao mostrar os quadros guardados no porão. A preparação para a exposição será mostrada em cenas silenciosas, com trilha instrumental, em que Heleninha pintará a madrugada adentro, sujando as roupas, o rosto e expressando nas telas sua dor e sua cura. Quando o dia do evento chegar, ela terá convidado apenas alguns amigos próximos, incluindo o pessoal do AA, Celina e Eugênio. O salão ficará lotado e, para surpresa de todos, uma de suas obras será comprada por um colecionador estrangeiro. O valor pago superará o rendimento mensal de Odete Reutemann. Ao saber da notícia, a matriarca dos Reutemann fará um comentário ácido à sua secretária. Pelo menos agora ela é alcoólatra rentável. Enquanto isso, Heleninha reagirá com maturidade. Não buscará vingança nem aprovação. A arte me salvou, assim como a Ana, o AA, a corrida, o caderno e até a dor, dirá diante de uma jornalista que cobrirá o evento. Celina, com lágrimas nos olhos, abraçará a sobrinha e cochichará: você ainda vai inspirar muita gente, minha menina. Heleninha sorrirá e completará: mas hoje eu só quero dormir sóbria. Poucos dias depois da vernissagem, Heleninha continuará com sua nova rotina. Acordará cedo, manterá a casa organizada e, aos poucos, passará a ajudar outras pessoas dentro do grupo de apoio. Seu testemunho comove novatos que se identificam com sua jornada de dor e reconstrução. Ao narrar sua trajetória no AA, ela não esconderá os momentos mais sombrios, mas fará questão de celebrar cada pequena vitória. Antes, um dia sem beber era um milagre, hoje é o meu padrão. Celina, orgulhosa, passa a acompanhá-la em algumas reuniões, ouvindo discretamente as falas, sorrindo com os olhos sempre marejados. A nova postura de Heleninha começa a incomodar. Alguns membros da elite, acostumados com a sua imagem de mulher instável, zombam de sua recuperação ou a acusam de estar em busca de atenção. Mas ela não se deixará abalar. Em uma cena impactante,
Ao ser confrontada por uma conhecida durante um jantar beneficente, Heleninha manterá a postura e responderá com classe: se a minha sobriedade te incomoda, talvez seja hora de olhar para o seu próprio copo. A exposição de suas pinturas, que parecia um evento isolado, se tornará uma porta de entrada para o mundo artístico. Um curador de São Paulo demonstrará interesse em levá-la para uma feira de arte contemporânea. A princípio, ela hesitará. Será que eu estou pronta para tudo isso? Perguntará a doutora Ana durante uma nova sessão, já em tom de parceria, não mais de resistência. A psiquiatra sorrirá e dirá: a pergunta certa é: você está disposta? Na mesma semana, Heleninha receberá uma ligação da editora de um livro sobre histórias de superação. Querem que ela escreva um capítulo contando sua vivência com o alcoolismo e o processo de recuperação. A proposta a deixará em conflito. Relembrar tudo, por escrito, exigirá encarar de frente dores ainda mal cicatrizadas. Mas ao conversar com outros membros do AAA, perceberá que sua história pode ser uma ponte para quem ainda está no fundo do poço e aceitará o desafio. O texto começará a ser escrito em seu caderninho terapêutico, o mesmo que ela antes zombava. Engraçado como o que eu mais relutei em fazer hoje virou a base da minha reconstrução, anotará em uma das páginas. As palavras fluirão com honestidade, sem floreios, alternando trechos dolorosos e outros cheios de esperança.